Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa de São Paulo e nessa feliz oportunidade, nos concedida pelo Espírito Santo de Deus, vamos refletir nas verdades do Altíssimo. Eu quero te convidar para juntos refletirmos no Salmo de número 90. Esse salmo que tem 3 ricas e fortes promessas de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Se alguém que está me assistindo não se inscreveu nesse canal, inscreva-se. Ajude-nos a divulgarmos as verdades da palavra de Deus. Dê o seu joinha e compartilhe com seus contatos. Vamos passar para frente. Água viva, palavra do Deus Altíssimo, agir do Espírito Santo através das verdades eternas. O Salmo 90 é a oração de Moisés. Nós sabemos que o livro dos Salmos tem muitos salmos escritos por Davi, tem salmos escritos por Salomão, tem salmos escritos por Asaf, tem salmos escritos que não sabemos, não temos evidência do escritor. Mas o Salmo 90 é um salmo escrito por Moisés. Quem foi Moisés? Aquele que Deus se revelou, que Deus ditou e ele escreveu a Torá, Pentateuco, Antigo Testamento, 5 primeiros livros. A comunhão de Moisés com o Eterno, um Deus Pai, é indiscutível. Ele passou por 2 vezes no monte, 40 dias e 40 noites, sem dormir, sem beber, sem comer, sem se ausentar, mas vivificado pela nuvem da glória do Deus Altíssimo, que havia descido com os seus santos para se revelar de maneira poderosa ao seu povo. Moisés que esteve no monte, quando o Senhor Deus escreveu com o seu dedo os 10 mandamentos, os 10 ditos, as 10 palavras. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Só de falar da grandeza dele, há um fluir nesse momento, há um fluir do Espírito Santo. Mas o interessante é que são 17 versículos. As 3 promessas mais fortes estão no final, mas tem também no versículo 12 uma aplicação muito rica. No começo, Moisés, que tinha tanta intimidade com Deus, um conhecimento de aproximação com o Todo-Poderoso, mais do que Abraão, Isaac, Jacó, ou Davi, mais do que os profetas. No Monte da Transfiguração, ele apareceu ao Senhor Jesus, Moisés e Elias. O rosto do Senhor Jesus resplandeceu, as suas vestes ficaram brancas, como nenhum lavadeiro da terra poderia deixar. O oposto do que aconteceu com o Senhor Jesus, no jardim do Getsêmani, aonde ele antes de se entregar estava cheio de angústia, prostrado, dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja feito o que eu quero, mas sim como tu queres. E Moisés apareceu representando a lei ao Senhor Jesus, e Elias representando os profetas, e falaram a respeito da morte do Senhor. Então esse Moisés, eu não preciso mais dar referência de quem ele era. E nessa intimidade de conhecer os mistérios do Deus Altíssimo, olha essa oração do Salmo 90. Vamos nos deleitar isso agora, segundo a revelação que o Espírito Santo nos dá. No início, ele engrandece a Deus. Moisés diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim,
de eternidade a eternidade tu és Deus. Olha a grandeza do Senhor. Antes que os montes nascessem, o que tu formasses a terra, sim, antes de toda a criação, na presciência de Deus, ele já tinha amor pelos filhos de Israel. Deus já te amava. Deus já me amava antes da fundação do mundo. Dá para se alegrar com isso? Agora Moisés, na continuação, fala da brevidade da vida de nós seres humanos. Como a nossa vida é rápida, como ela é passageira. Aí ele está falando assim para Deus: tu reduzes o homem à destruição e dizeis: volvei, filhos do homem, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados. Agora Moisés começa a entrar numa terceira etapa. Como os nossos pecados são graves, como os nossos pecados são vermelhos como carmesim, como os nossos pecados são agravantes contra a natureza, contra a criação, como os nossos pecados ofendem a Deus e provocam a indignação do Senhor, a ira do Senhor, castigos do Senhor e angústias do Senhor por causa do seu furor, por causa dos nossos pecados. Ele diz, repetindo o 7, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, Deus Altíssimo. Nós somos angustiados, isto é, entristecidos, amargurados. E no 8 ele diz, diante de ti puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos, os nossos pecados secretos, aqueles que a gente fica nos iludindo pensando, esse pecado é secreto meu das minhas mais profundas intenções. Esses pecados são secretos meus do mais profundo dos meus pensamentos. Deus pega esses pecados e coloca em balanças fiéis e pesa. E ele escreveu, os nossos pecados ocultos, a luz do teu rosto. Está diante da luz do rosto de Deus, porque nada se esconde diante do Altíssimo. Olha o 9. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, Senhor. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro, como uma história, como uma brevidade de uma mensagem como essa, de 18 minutos, 17 minutos. Assim é a nossa vida. Versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado. Pois passa rapidamente, nós voamos. Olha a brevidade da nossa vida. A cada 10 anos, diz a psicologia que a gente começa a ver a vida de uma maneira diferente. Mas é muito rápido. É muito rápido. Versículo 11. Olha a profundidade desse versículo. E isso Moisés retrata por causa da comunhão que ele teve com o Eterno. Ele diz, quem conhece o poder da tua ira? É uma pergunta. E a tua cólera? Segundo o temor que te é devido. Meus irmãos, nós não conhecemos o poder da ira do Senhor. Nós não conhecemos o poder
da cólera do Senhor, o fluir da cólera do Senhor, pelo temor que lhe é devido. Será que estamos temendo ao Senhor como lhe é devido? Um Deus tão grande e poderoso, poderoso em santidade, terrível em louvores. Moisés canta sobre a grandeza de Deus. Mas olha a riqueza do versículo 12. Porque por mais que temamos a Deus, Ele merece mais reverência, mais respeito, mais consideração. Olha o que Moisés diz, riqueza para a sua vida e para a minha. Ensina-nos a contarmos os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Precisamos saber contar os nossos dias, aproveitar os momentos felizes. Os momentos felizes nem toda vez é o apogeu de se ter uma promoção, de se ter um diploma, de se ganhar um grande dinheiro no negócio. Contar a nossa vida para que alcancemos um coração sábio é celebrar os bons momentos da vida de felicidade junto com a tua família. Quando você estiver no sofá da sua casa e todos estiverem rindo, brincando, celebrando a vida, que tenhamos corações sábios para sabermos valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, as amizades, os familiares, até aqueles que não gostam de nós, a gente poder demonstrar amor por eles. Porque Deus faz descer a sua chuva sobre justos e sobre injustos. E o seu sol brilha sobre pecadores também e sobre aqueles que são santificados no Senhor. Então, que possamos alcançar um coração sábio para valorizar os momentos felizes da vida. O momento de estar comemorando, celebrando a vida, tendo um carinho, tendo uma palavra de ânimo. Mas por que isso que Moisés escreveu? Porque às vezes escapa das nossas mãos momentos tão preciosos. Quer um exemplo prático disso? Como que está a sua atenção para com a sua mãe? Como está a sua atenção para o seu pai? Como está a atenção para a sua avó, para o seu avô? Como que está a sua atenção para o seu irmão, para a sua irmã, segundo a sua família? Como que está a sua atenção para aquelas pessoas que te amam tanto na igreja? Porque a gente perde essas pessoas e depois sente falta. E ficamos pensando, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter amado mais, eu poderia ter abraçado mais, eu poderia ter ajudado mais, eu poderia ter estendido a mão, eu poderia ter celebrado mais a vida. Moisés está pedindo o coração sábio aqui, para a gente aproveitar os momentos felizes da vida. Um ovo frito, ele vale mais muitas vezes do que uma churrascaria bem caro, que é o preço do churrasco. Por quê? Porque depende da singeleza do coração, da alegria que você tem em estar com aquelas pessoas. Eu tenho uma mensagem só sobre isso, uma hora eu vou gravar. Vamos para o versículo 13, porque o 15, o 16, o 17 tem promessas incríveis. O 13 diz, volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Olha a primeira promessa forte para você. Segura essa. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Que a benignidade de Deus venha como uma nuvem sobre a tua vida e sobre a minha toda a madrugada, para acordarmos alegres, para acordarmos regozijando, para ficarmos contentes durante o dia por estarmos vivos, para celebrarmos que Jesus morreu por nós e o amor de Deus está entranhado na nossa vida, que possamos receber alegria. Agora,
Olha o versículo 15. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Para você fazer essa oração como Moisés fez, você precisa olhar para trás e ver: Senhor, pelo tanto que eu sofri, pelas cabeçadas que eu já dei, pelas angústias que eu passei, pelos dias que eu não tive alegria, eu fui afligido, eu fui humilhado, pelo tempo que vimos o mal, venha alegria na minha vida agora, venha contentamento, venha fluir dos rios de águas vivas do teu Espírito Santo. Compensa-me, Senhor, pelos anos que eu vi o mal, pelos anos que eu vi a tristeza. Essa é a oração de Moisés, que você deve fazer, e Deus há de nos responder. Penúltimo versículo. Aí Moisés diz: apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre os filhos de Israel. Além dele pedir alegria, regozijo pelos anos em que foram afligidos, ou que vimos o mal, ele pede: apareça a tua obra, apareça a tua glória. Você não quer que a obra de Deus apareça na tua vida? A glória de Deus venha se revelar? Aqui ele está pedindo um sobrenatural. Venha a tua obra, venha a tua glória. Aquilo que você não consegue resolver, aquilo que tem uma interrogação na sua vida. Se a obra de Deus vier, ele vai glorificar o nome dele. Peça ao Senhor: apareça a tua obra aos teus servos, Senhor, e a tua glória sobre os teus filhos. Que venha a glória do Senhor sobre a tua vida, que venha a glória do Senhor sobre a minha vida. E para terminar, olha o versículo 17. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. E Moisés termina dizendo: sim, confirma a obra das nossas mãos. Meus queridos, sabe uma bênção? Obra das nossas mãos. Aquilo que você faz, aquilo que você trabalha, aquilo que você administra, aquilo que você lida no dia a dia. Você sabe quantas vezes nós intentamos e as coisas não fluem, não vão para frente, não prosperam, não avançam. Às vezes pessoas têm um sucesso, mas a obra das nossas mãos não estão sendo confirmadas. Mas Moisés termina a oração por 2 vezes pedindo isso. Olha o que ele diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E por 2 vezes ele pede: e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. E ele termina dizendo: sim, confirma a obra das nossas mãos. Precisamos da bênção do Senhor naquilo que nós fazemos. Precisamos da bênção do Senhor para prosperar aquilo que manuseamos. Senão os nossos anos passam e a gente não cresce, e a gente não vê bênção de Deus, de prosperidade, senão a gente não vê os favores do Altíssimo. Então guarde isso no teu coração, para quando orar se lembrar dessa oração. Ter um coração sábio, para aproveitar e contar os dias de felicidade, de celebração. Pedir para que a benignidade do Senhor venha de madrugada, para acordar alegre, regozijando e ser uma pessoa de contagiar os outros com alegria. Pedir que pelo tempo em que se deu mal, que venha alegria do Senhor compensar por toda angústia e tristeza que passou. E que apareça
a obra do Senhor nos lugares mais difíceis da nossa vida, a glória do Senhor venha se manifestar. E por último, que o Senhor confirme o nosso empenho, o nosso trabalhar, a nossa dedicação aqui na terra. Aleluia! E a bênção do Senhor nosso Deus esteja conosco em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.